Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar esse conteúdo aqui sobre cocriação e consciência, tá? Vamos entender um pouquinho da natureza da inconsciência, que é o que está impedindo você de manifestar aquilo que você quer para a sua vida, tá? E uma vez que você entenda esse processo, vai ficar muito mais fácil para você manifestar. Por quê? Você tem que entender alguns processos que acontecem dentro da sua cabeça. Que até hoje você vivencia isso e talvez você não esteja consciente dessa natureza inconsciente da mente, tá? Então, o que eu quero falar aqui para vocês hoje? Que você não tem 1000 problemas. Você tem um problema raiz, da qual emergem todos os outros problemas. E uma vez que você corrige esse problema central, você acaba por corrigir os demais. Então para analisar. Hoje você deve ter aí 10, 20, 100, 200 problemas na tua vida. É ansiedade, é depressão, é falta de dinheiro, é doença, etc. Muitas coisas. O que eu quero propor aqui para você é que você busque primeiro o contato com o seu eu verdadeiro. A primeira parte da transformação vem com essa intensidade em buscar o seu verdadeiro eu, tá? Isso te proporciona a mudança que você sempre quis aí dentro da tua vida. Fala, Cícero, boa noite. Boa noite, pessoal. Então, o que eu quero trazer aqui para você? O que é essa natureza da inconsciência? É a voz na sua cabeça. Quem está aqui pela primeira vez? Oi, Tereza, tudo bem? Boa noite. Fala, mestre Uziel. Então, assim, ó, o que é a natureza da inconsciência? É uma voz que a gente tem na cabeça e essa voz, ela é fruto do nosso passado. E quanto mais você começa a perceber ela, menos ela tem controle sobre a sua vida. Entende? Com o tempo, quando você passa a observar essa voz, ela vai baixando o nível, tá? Então, se você corrigir esse problema central, os outros eles serão corrigidos por acréscimo. É aquilo que Jesus falava, olha, busque primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas a você. Por quê? Porque quando você encontra o teu verdadeiro eu, você encontra o silêncio, a plenitude. E a criação da realidade, como vocês podem perceber, é através do estado interno do ser. Esse estado interno, ele cria o estado externo. Então, uma vez que você se preencha desse espírito, daquilo que você sempre foi, isso vai preencher o teu estado externo também. Então, o problema raiz é o que impede você de completar as coisas, porque te sabota, porque diz que você não é capaz, porque te traz um monte de pensamento do passado, de que você não vai chegar lá. É justamente essa voz na cabeça que faz esse processo de sofrimento hoje, que a maioria das pessoas vive. Ansiosas, depressivas, preocupadas, etc. São milhares de problemas que a gente tem hoje aí e precisam ser corrigidos, né? Então qual que é o ponto que eu quero trazer aqui? É que para você criar uma experiência diferente, você precisa ir além do eu condicionado. Ou seja, existe um teto e você precisa romper esse teto para que você possa ir além da sua mente. A sua mente, a voz na sua cabeça, é uma voz baseada em todo o teu passado. É por isso que as coisas na sua vida, elas vêm de forma aleatória. Você não quer aquela coisa, mas ela acaba chegando para ti. Entende? Aí, você pode perceber aí, enquanto eu tô falando, cara, sinceramente, ó, perceba a voz. Ela tá dialogando, ela tá planejando, ela tá pensando no que fez no dia, o que vai fazer amanhã, etc. Ela é incessante e ela não te deixa em paz até você dormir. Essa é a voz da inconsciência. E é com essa voz que a maioria das pessoas está identificada. Só que nós somos um silêncio puro. É isso que nós somos. Vocês todos, nós somos esse ser.
que antecede a voz. Tem uma frase que fala assim, ó, penso, logo existo. E essa frase, ela não tem base. Por quê? Porque penso, logo existo, te diz que o pensamento antecede a existência. Não, a existência antecede o pensamento. Primeiro você existe e depois você pensa, e através do pensamento que você intencionou, você manifesta. Ok? Esse é o grande ponto de virada para você perceber o porquê que você não está conseguindo chegar no lugar que você quer chegar. Porque a voz, ela te sabota. É a voz da tua cabeça que está te sabotando, tá? Então, quando você vai para um ponto além da voz, você chega nesse ponto de consciência, onde você está observando a voz. Então, quando a voz fala, não, você não pode, você não consegue, você não é capaz. Consciência observadora. Observe e perceba que isso não é você. Você está além do corpo. Você é um ser espiritual, você é um ser eterno, você nunca morre, você sabia disso? Que a morte também é uma crença. O que acaba é o corpo físico. Só que o que você é transcende tudo isso aqui. Você sempre foi e sempre será o eu sou, a consciência eterna, tá? O que eu quero propor aqui não é que você tente reprogramar a voz, tá? Não é que você tente reprogramar a voz. É que você transcenda a voz para um espaço maior. Esse espaço maior é chamado campo da potencialidade pura. Também é chamado do reino dos céus. Também é chamado de campo quântico. Ponto zero, ponto neutro. Então, dentro desse silêncio, dentro desse espaço de silêncio, de você observando a voz, você vai entrando cada vez mais nesse silêncio. E quando você entra nesse silêncio, você se vê fora das limitações do eu condicionado. E aí o que acontece contigo? Tu começa a utilizar a mente, que é a sua ferramenta, para criar as experiências que você quiser. Então, pessoal, a mente, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta divina. Só que a maioria das pessoas não está usando a mente. Na verdade, estão sendo usadas pelo falso eu que comanda a vida da pessoa. Isso aqui, ó, vocês não vão encontrar em nenhum conteúdo por aqui. Ninguém está falando sobre esse problema central. E se você aprender a corrigir isso, você corrige os demais. A falta de dinheiro, a doença, a inveja, o ciúme, o desespero, tudo isso é criado pela voz na sua cabeça. É só você perceber. Ela tá criando todas as experiências que tu vive, tá? Então, qual que é o ponto aqui? Ó, estão só reprogramado. Exatamente. Gratidão, notificações do sistema. Foi você que fez um trote comigo esses dias aqui? Jamile, boa noite, Jamile. Keila, boa noite, Keila. Obrigado por estarem aqui, tá bom? Vamos lá. Qual que é o ponto aqui? O meu objetivo é fazer você romper com essa voz, tá? Então, depois que você rompe com essa voz, você tem paz. Sabe a paz? Paz interior, o equilíbrio mental e emocional. Então, você encontra essa paz de espírito. Não é nem riqueza, não tô falando nem de dinheiro aqui. Tô falando que você encontra uma paz, a serenidade, a paz interior. Então, quando você encontra essa paz, a partir daquela paz, daquela frequência nova, você pode criar uma experiência da qual você quer criar. A conexão, ela vem de dentro, pessoal. A conexão divina, ela é interna. O Deus perfeito, o Deus divino, o Criador, ele está dentro de você. Jesus falava, o reino dos céus está dentro de vós. Então, se você encontrar essa conexão, a tua vida ela muda, ela se transforma.
Você aprende a dominar a ferramenta. A ferramenta que você tem aí para criar. Entendeu? A partir disso, a tua vida será transformada, tá? Então, existe um espaço além da voz. Então, imagina a voz aí na tua cabeça. A voz está aqui. Existe um espaço que você precisa ir além dela. Está dentro de você mesmo. Você não precisa pegar um ônibus, não precisa pegar um avião para chegar nesse lugar. Está dentro de vós. Dentro de você existe esse campo que é o reino onde você se conecta ao divino e a partir disso você começa a receber insights, você recebe conhecimento puro, você começa a receber frequências mais elevadas de abundância, de criatividade, de serenidade, de paz de espírito, e isso começa a te levar para um espaço muito mais além daquilo que você tinha imaginado, tá? Vamos lá. Então assim, ó, o ponto é o quê? Depois dos pensamentos, depois disso que existe na cabeça, existe um espaço que é repleto de sabedoria, de inteligência, de criatividade, de abundância, de serenidade, beleza? O ponto é você chegar nesse lugar, que é a tua verdadeira essência. Ou seja, isso está além do seu corpo físico. Você não é o seu corpo físico, você é um ser espiritual. Você pode chamar de alma, pode chamar de espírito, pode chamar de consciência. Ou seja, você é uma alma, um espírito, uma consciência que tem o corpo. Você não é um corpo que tem um espírito, você é o espírito que tem um corpo. É diferente, olha o nível. Então, por que que você vive hoje e você acha que você é o corpo? Por que que você vive o personagem? Porque você fez muito isso e você se identificou com esse personagem. E aí o ponto é você ir rompendo essas camadas, puxando a camada da cebola. Sabe a cebola? Então a cebola ela tem várias camadas, né? Se você for tirando as camadas da cebola, você vai chegar ali na raiz dela, no pontinho neutro ali dela. Então é a mesma coisa com a gente. Nós criamos diversas camadas. É uma roupagem que a gente coloca através das experiências que a gente vive. E isso vai tirando totalmente a nossa autenticidade. Vai tirando totalmente a nossa essência. A gente vai se desvinculando daquilo que nós somos. Seja para agradar alguém, seja para entrar num ciclo social, ser aceito. E assim a gente vai se afastando daquilo que somos, né? Então assim, dentro desse eu condicionado, dentro dessa caixinha que a maioria vive, dentro dessa caixinha existe uma programação, porque é a própria programação. A maioria dessa programação veio da tua infância. Sim, ao longo da tua vida, na tua adolescência, tu também foi programado, né? Mas a maioria das crenças que tu tem, que você carrega, a sua identidade, ela é formada ali do 0 aos 8 anos de idade. A partir dali tu cria um eu, e esse eu, você substitui a sua essência divina. E a partir dessa substituição, você acaba por sentir um vazio, porque esse eu condicionado, ele não tem como preencher esse vazio. E aí, como é que você tenta preencher esse vazio? Através da compulsão alimentar, compulsão por sexo, compulsão por jogar, compulsão por coisas que te façam preencher um vazio. Por exemplo, uma pessoa que é o hater, vocês sabem, vocês conhecem os haters, né? Então, às vezes eles vêm aqui encher o saco. Por quê? Porque eles carregam esse vazio e justamente para tentar preencher esse vazio, eles vêm aqui sentir a emoção de julgar a outra pessoa e tentar trazer a pessoa para o nível que estão. O que as pessoas fazem hoje para preencher esse vazio? Buscam migalhas de aprovação, buscam migalhas de prazer, prazeres imediatos, rápidos. É jogar no tigrinho, é assistir um videozinho que não pode, entende?
Então, essas coisas as pessoas fazem para preencher o vazio. Lá no fundo, a pessoa não sabe. Isso aqui é psicologia, tá? Então, no fundo, Carl Jung, só para deixar claro. Lá no fundo, o que a pessoa está tentando preencher? O vazio, pessoal. O vazio. Só que tem que entender que esse vazio ele só é preenchido com a essência do ser. Por quê? Está vinculado, a pessoa está vinculada num personagem, ela não consegue ser ela mesma. E isso causa sofrimento, entendeu? Então, é justamente essa busca por viver uma experiência que transcenda o natural. Ou seja, pô, quando a pessoa vai jogar um joguinho ali, ela eleva o nível de dopamina lá em cima. Quando a pessoa vai praticar alguma coisa ali que não pode, que não é o certo, ela vai fazer aquilo dali, ela vai levar a emoção dela. Mas assim, ó, o ponto é que essa busca, lá no fundo, vem de uma insuficiência, de um vazio que não está preenchido, e a pessoa busca aquilo dali para preencher. Ou seja, é a busca inconsciente por uma experiência transcendental. E essa experiência transcendental, você só consegue com o divino, dentro de vós. Entende? Por isso que é falado assim, ó. Eu tenho essa frase comigo, e depois que eu entendi essa frase, que é: buscai primeiro o reino e todas as coisas serão acrescentadas. Essa frase é a frase que mais marcou a minha vida. E eu carrego ela todos os dias da minha vida. De entender que eu sou a consciência e eu preciso estar aqui consciente a todo momento para criar aquilo que eu quero viver. De que o meu passado ele não faz mais parte. Sim, eu vivi eu vivi as coisas no passado, eu tive traumas, eu sofri bloqueio, etc. Eu vi muitas coisas erradas, mas e aí? O meu passado não define o que eu sempre fui e sempre serei. E é a mesma coisa com a gente. Quando você começa a perceber o padrão, você percebe que você não é o seu passado. Você é o eu que está aqui agora. Perfeito. Busca da plenitude espiritual, exatamente. E assim, ó, pessoal, não é lendo um livro que você vai chegar a essa plenitude. É fazendo a prática, é todo dia ali, ó. É a conexão. E você tem que saber que a conexão é interna, é você fechando os olhos e entrando dentro desse campo. Esse campo é o campo onde existe o potencial imenso. É quando você se preenche dentro desse campo. Hoje eu recebi uma pergunta de uma aluna e ela falou: nossa, Osiel, faz uma semana aí que eu tô dentro da mentoria e eu já compreendi que eu não sou esse eu condicionado, né? Que eu tenho um módulo específico só para isso que eu falo aqui. Aí ela: nossa, Osiel, eu sei agora que eu não sou esse eu condicionado. Só que eu não consegui ainda me preencher dessa frequência mais elevada, né? Justamente por quê? Porque ela nunca praticou a real conexão com o divino. Porque a conexão é interna, é você fechando os olhos, entendendo como você precisa baixar os níveis de ondas cerebrais. A energia que você estava colocando fora, ela tem que voltar para dentro para que você possa elevar a sua frequência. Não é lendo um livro, não é fazendo essas coisas externas, é interno. A conexão é interna. Então, eu falo muito sobre a meditação porque é o caminho mais certo, o caminho mais perfeito e de mais conexão que você tem com o Cristo, com o divino dentro de você. É dentro do silêncio que o divino fala contigo. Enquanto você não der espaço para isso e entender por que você tem que meditar, o porquê que você tem que silenciar, o que acontece no teu cérebro, o que acontece com a energia, como é que essa energia ela sobe através dos centros de energia, ela vai subindo até aqui, ó. Porque a energia que você gasta para fora, ela deveria estar dentro de você. É por isso que você não consegue criar uma experiência diferente. Porque a energia está sendo gasta fora, certo? E quando você coloca o reino em primeiro lugar,
aquilo vem para você. Você se preenche, você forma um novo campo energético e isso atrai para você novas experiências. Isso sempre foi o ponto central de ensinamentos de grandes mestres espirituais. De você se conhecer em primeiro lugar. Tem uma frase que fala, olha, conheça a ti mesmo e terás a chave do universo e o segredo dos deuses. Ou seja, tudo já existe dentro de você. Existe um tesouro aí. O que é esse tesouro? O seu verdadeiro eu. A sua autenticidade, o seu valor, a sua criatividade. Você não é o seu trabalho. Você não é o teu cargo. Se o teu cargo acabar, você vai continuar se identificando com esse cargo? Não tem como, não é você. Você foi programado a ser assim, mas não é quem você é. Você é um ser espiritual, você precisa se conectar a isso. Ó, quando eu era criança, eu tinha consciência da existência do meu espírito vivo antes de nascer. Nossa, incrível, muito forte, hein? Muito forte. Quando é que você sentiu, Keila, que essa conexão ela foi perdida? Você tinha ali um entendimento quando você era criança. Ao longo do tempo, tipo, em qual idade você sentiu que houve um rompimento dessa conexão? Existiu uma data para você? Ó, é uma insatisfação que nunca é preenchida, exatamente, Tereza. São lembranças de outra vida. Eu não entendo a palavra condicionado e vazio. É que está programado. Foi condicionado a ser da forma que é. Ou seja, vamos lá. Como é que eu posso explicar? A escola, ela condiciona as pessoas, os alunos, a adquirirem um conhecimento, a gravar aquilo dali, e os alunos, eles recebem o mesmo condicionamento, o mesmo ensinamento, o mesmo estudo, o mesmo sistema de crenças, correto? Então você foi condicionado dentro do teu ambiente a acreditar nas crenças de outras pessoas. Ou seja, tu acredita no que o teu pai acreditava, tu acredita no que tua mãe acreditava. Por exemplo, o teu pai era flamenguista. Teu pai era flamenguista, tua mãe era flamenguista. O que você acha, que time que você acha que você vai torcer? Flamengo? Por quê? O ambiente te mostra aquilo que eles querem. Mas não é de forma consciente isso. Ninguém é mau, tá? As pessoas que estavam na sua vida não são más. É porque foram passando de geração em geração. A maioria das pessoas não teve acesso a livros, a mentorias, a cursos para aprender. Mas hoje você está aqui aprendendo. E é isso que você não deve passar para os demais. Você não pode continuar essa crença de um Deus separado de você. Você tem que se conectar ao Cristo interior. E ter essa conexão, ter essa experiência. Tá? Como meditar. Já vou trazer aqui, tá bom? Ó, 5 anos, perguntava pra minha mãe e ela ficava bugada. Rompimento foi com 20. Incrível. Então a criança ela tem uma conexão gigantesca, né? Criança é incrível demais, a conexão é gigante. E a gente perde essa conexão porque a gente vai comendo frutas do conhecimento. A passagem que tem na Bíblia que o Adão e Eva comem a fruta do conhecimento. Por que conhecimento? Porque é o sistema de crenças. O teu sistema de crenças é o conhecimento. Entendeu? Então existe a parte negativa do conhecimento. Porque nós nos identificamos com o conhecimento. O conhecimento de que nós somos incapazes, o conhecimento de que nós somos pecadores, que nós estamos aqui para pagar dívidas. Tudo isso é um conhecimento. Foi passado para nós dessa forma. Mas isso não é uma verdade absoluta. São crenças de outras pessoas. E se você quer romper isso, você dá o salto. Paty, eu também soube
Eu também sempre soube do espiritual, quando criança, mas fui podada, reprimida e me perdi. Eu acho que aconteceu com muita gente, né? Aconteceu com muita gente, realmente. Por quê? Olha, se teu pai, tua mãe, tua família era evangélica, você tinha que ir na igreja evangélica. Entendeu? Se o teu pai, tua mãe, tua família era da igreja católica, você tinha que ir. Então você foi condicionado, é meio que uma obrigação. Não, se você não for, você vai ficar de castigo. Se você não for, você vai tomar uns tabef. Entendeu? Se você não for, Deus vai te mandar pro inferno. Mesmo você não querendo ir, você era obrigado a ir. Né? Família evangélica. Pregavam em algo que nem acreditavam. Olha, então, é complicado, pessoal. É complicado e hoje, assim, a gente vê muita disputa. E a questão não é sobre essa disputa de religião. É entender que todas as religiões, todas as pessoas são Deus, são o divino. E a conexão está dentro, então não precisava existir essa disputa de um estar certo, outro estar errado. Entendeu? Tudo isso é causado porque um acredita num Deus, outro acredita no outro acredita no outro, e isso cria guerras. Isso cria sofrimento. Um tá sempre julgando o outro. Não. O religioso, o católico, o ateu, todos eles têm o mesmo Deus dentro. O islâmico, o umbandista, o cara independente, todos são. E ponto final. Todos são. Só que não sabem que são. Esse é o problema. E aí quando a pessoa não sabe que é, ela busca essa conexão externamente. Ei, tá falado ali, tem passagens que falam, o templo de Deus não é criado por mãos humanas. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então são passagens. O propósito primário é a conexão espiritual com aquilo que nós somos. A partir desse propósito, emerge o segundo propósito, que é o fazer, é deixar essa energia, deixar essa divindade atuar em você. Deixar ela criar. A divindade, o Deus, é a vida. E quando você não está satisfeito com a sua vida, você não está satisfeito como Deus está aí. Você não consegue ser grato pela vida agora. Você sempre está buscando algo lá na frente, lá no futuro, para preencher esse lugar de vazio. E não dá para preencher com coisas externas. Tá tudo bem, não tô falando que dinheiro é negativo, não tô falando para você não deixar de ter, entendeu? Não. Você pode ter e você pode ter muito, porque isso é uma coisa que é sua, tá? Isso é sua. Então, o vazio, pessoal, ele só é preenchido com o eu verdadeiro. Só é preenchido com o eu verdadeiro, e quando você se conecta a essa fonte, tua vida muda. Sim, a religião dos pais, dos avós, despertei novamente com 39 anos. E estou ressignificando agora. Que bom. Que bom. Então, vocês podem perceber que isso não existe idade. Né? Não existe idade. A pessoa tem 30, 40, 50, 20, 60. Não existe idade para você acessar o conhecimento, né? Aí aparece uma pessoa que, nossa, que loucura, o que esse louco tá falando aqui, hein? O que esse doidinho tá falando aqui? Então, tô falando de coisas que, na maioria das vezes, você não aprendeu dentro da tua casa, você não aprendeu em nenhum lugar. Sobre você mesmo, sobre quem você é, sobre o que você está fazendo aqui, sobre qual o seu chamado. O chamado é você se conectar e entender como é que funciona esse universo. Entender como é que funciona e saber que tudo é energia. De que uma vez que você carrega e você forma esse campo, você não precisa pegar a energia de ninguém. Ou seja, o ponto central desse ensinamento é que tudo aquilo que você precisa não está no outro, não está no externo, está dentro de vós. Então, você começa a cuidar dessa energia, preencher aqui dentro, porque só é preenchido com o espírito, e aí a partir disso você
você forma um novo campo, um novo eu. É aquela passagem, você forma a sua casa na rocha, você levanta a sua casa na rocha, porque você cavou o fundo, tá? E se você não sabe disso, você fica consumindo sempre, você busca títulos que te digam assim, ó, nossa, você é o máximo, eu sou o cara, eu sou o gerente, eu sou o presidente, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas quando isso acaba essa identidade aí que você formou, que é passageira. E aí, quem é que ficou? Uma coisa que você desconhece, uma coisa que você nunca viu, você nem sabe quem é. Então assim, esse vazio, você tenta preencher com vícios, com coisas externas, com religiões dogmáticas, e não é preenchido dessa forma. Ó, user, qual o propósito verdadeiro sobre o despertar? Propósito verdadeiro é você se conectar. É você se conectar e viver a experiência divina. Não é você saber. Isso aqui que eu tô te trazendo é o conhecimento. Então existe o nível do conhecimento e existe o nível de você viver uma experiência com o divino, com Deus. Tá? O grande propósito é você viver uma experiência com Deus e parar de viver uma vida em frequências baixas. Parar de viver no medo, parar de viver na vergonha, parar de viver na escassez. Porque uma vez que você se conecta, a tua energia vai se elevar. Você nunca mais será a mesma pessoa. Você muda, você transforma. O propósito do despertar é você viver uma vida com mais amor por si mesmo, pelos outros, com mais respeito, com mais autenticidade, com mais propósito. Entendeu? Então é você viver uma vida mais alinhada com o teu verdadeiro eu e deixar de viver uma vida alinhada com uma coisa que você nunca é, que você não é. Legal. Mas esse despertar do eu, viu? A barreira das crenças limitantes é uma caoa dolorida de tirar. É dolorido? Ó, vamos curtir a live aí, pessoal, por gentileza. Vocês sabem que isso aqui é um assunto que não está sendo falado e a gente precisa divulgar isso aqui. Só bater o dedo na tela aí, tá? Ó, aprender a me amar, ser amada e saber que posso. Me deu vergonha de ver como eu era presa. Sim, é um rompimento, né? Você passa a identificar coisas que você não se agrada em você. E tá tudo bem. Olha, pessoal, eu sei que cada um de vocês, cada um de nós tem luz e sombra. Então não é sobre você ficar negando a sua sombra, ficar negando a sua escuridão. Não, é sobre você acolher essa escuridão. E aí você, opa, tá tudo bem, esse sou eu. Eu tenho luz e eu tenho sombra. E assim eu crio um equilíbrio, uma aceitação sobre quem eu sou. E a partir disso, é só progresso, é só pra cima. A energia não fica mais presa. Porque, ó, tem um ponto importante de muitas pessoas, ó, se eu perguntar aqui pra vocês, pessoal, vamos lá. Se vocês puderem responder isso aqui, vai ser de muita relevância pro entendimento de cada um, tá? Vamos lá. Quem aqui acha que tem que melhorar? Quem aqui quer melhorar? Quer ser uma pessoa melhor? Hã? Vocês podem responder aqui, quem? Só falar eu aqui. Quem aqui quer ser uma pessoa melhor? Ó, Nilzinha, eu. Luciana, eu. Não sei teu nome. O eu quero melhorar sempre. Beleza. Keila, eu. Tá. Olha, pessoal. Ó, tudo isso aqui que eu tô trazendo é para você refletir um pouco, tá? Se você pensa assim, ó, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Valeu, Davi. Muito obrigado, Davi. Qual é a crença que antecede essa crença que você tá colocando aí?
de que você precisa ser uma pessoa melhor, de que você não é uma pessoa boa o suficiente. Então existe uma crença que antecede, vou ser uma pessoa melhor. Por que você não pode aceitar que você já é essa pessoa? Você aceitar a tua escuridão, você aceitar que você tem defeitos. Porque nós todos temos defeitos. Ei, você não vai se iluminar assim. Entendeu? Você tem que aceitar as suas sombras. É a pegadinha do malandro. Entende? Ó, quando a gente pergunta assim, pessoal, vocês querem melhorar, vocês querem ser uma pessoa melhor? Mas por quê? Porque de alguma forma lá no inconsciente você acha que você não é uma pessoa boa o suficiente. Você não se aceitou. O ponto de você romper é você se aceitar. Tá tudo bem você ter falhas. Tá tudo bem. Aceite isso e assim você vai criar harmonia. Você já é isso tudo. Entendeu? Então, quando a gente começa a analisar, a gente vai percebendo qual que é a crença que antecede o pensamento. Aí você fala, não, eu preciso ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa boa. Porque eu não sou merecedor. Porque eu não sou capaz. Entende? Essa crença está antecedendo a crença de que você está colocando aí, que precisa ser uma pessoa melhor. Não, você só precisa aceitar a tua escuridão. Aceite a escuridão, aceite a luz que você carrega aí dentro. Comece a se conectar. Ei, você é um ser amado por Deus. Nós todos somos um ser amado por Deus. Ninguém está te julgando. Deus não está lá no céu. Deus está dentro de você. E Ele quer o melhor para você. Porque assim Ele vive melhor. Ele vive bem. Ele se experiencia através de você. Entendeu? E Ele não está te julgando. Ele sabe das tuas dificuldades mais do que qualquer pessoa. Ele sabe de todas as sombras que você tem. Ó, vou expandir mais e mais. Eu já sou faz tempo, Carlos. É isso aí, pessoal. É aceitação. Tudo começa pela aceitação. Primeiro sobre você, aceitar você do jeito que você é. Sim, eu tive que fazer essa introspecção. Por que eu quero melhorar? Porque eu me considero um cara que não sou bom o suficiente? Não, eu tenho que aceitar aquilo que eu já sou. E a partir disso, dentro dessa aceitação, eu aceito quem eu sou, eu aceito como a vida se apresenta para mim, independente do que esteja acontecendo. E a partir da aceitação, que é o primeiro passo, você vai dando os passinhos, os degraus. Então assim, ó, antes de você dormir, fala assim, cara, eu me aceito do jeito que eu sou. Me aceito, eu sei que Deus me ama infinitamente e sente um amor incondicional por mim, pela minha família, pela minha vida, pelo meu trabalho, está guiando toda a minha vida. E a partir de agora eu aceito tudo aquilo que for do bom e do melhor para minha vida e para a vida da minha família, para a vida das pessoas que me rodeiam. Você declara, você é quem cria. Você é quem cria. Sinta isso, porque não basta você ficar repetindo oração. Você ficar repetindo Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Muitas vezes, uma simples palavra, num ato de atenção, você rompe diversos padrões seus. Entendeu? É sobre a intenção, a carga emocional que você coloca naquilo que você fala. Ó, pode crer, né? A energia muda. Esse eu sou faz toda a diferença. É um exercício diário mesmo. Exatamente. Por quê? Porque o eu sou é a nossa identidade, beleza? Então, isso é a consciência. Aquilo que colocamos em cima do eu sou vira uma experiência de vida. Se eu falo para mim mesmo, eu sou incapaz, eu vou criar uma experiência através dessa crença. Se eu falo para mim mesmo, eu sou capaz, eu vou criar uma experiência a partir dessa outra crença. Então, o eu sou é a base. É por isso que tem a frase lá que fala assim, ó,
não chamaram o nome de Deus em vão. O que a maioria das pessoas fazem? Inclusive, eu já fiz na minha vida e eu sei que você também. Você se autocritica, você se julga, você fala coisas horríveis sobre você. Entendeu? Então, você está colocando negatividade sobre o eu sou. Nunca coloque isso. Nunca, nunca, jamais. Porque isso vai criar as experiências para a tua vida. Carlos, você é carioca? Não. Eu sou de Campos Novos, Santa Catarina. É o meio oeste catarinense. Mas eu cresci em Floripa e eu vivi um tempinho aí no Rio. Então é um mesclado de sotaque. Valeu aí, pessoal que estão aqui, tá? Todos vocês, muita gratidão, tá? O grande propósito aqui é que você entenda que você não é a voz na cabeça e você é um eu espiritual. O ponto de ruptura com o passado, com aquilo que você não quer mais viver, com os vícios, com os padrões de comportamento, é o ponto onde você começa a observar aquilo que você não é, e isso te leva a um novo nível de consciência, de frequência, onde você vai começar a atrair para sua vida aquilo que você quer. Entendeu? Existe uma... Deixa eu ver se eu consigo achar a passagem aqui que fala. Não tô achando aqui a passagem. Queria falar uma passagem para vocês, né? Não tô achando. Então assim, ó. Osiel, é muito difícil fazer isso? Não. É o estado natural do ser. Para analisar. O difícil é você criar um eu condicionado, um eu, e achar que você é esse eu. Aquilo que você é, a sua natureza de ser, como é que pode ser difícil? É só você ser quem você é. Começar a observar isso te proporciona viver na tua essência, e não mais no condicionamento. Você vai parar de se identificar com a escassez, com a pobreza, com a falta, com a doença. Porque agora você sabe que você está criando. E aí, a cada vez que vier o pensamento, você, opa, sai fora, meu. Isso aqui não sou eu, agora eu sei quem eu sou. Você não vai me parar mais. Deus, chega desse sofrimento. Agora eu quero viver aquilo que está alinhado comigo, que eu quero. Então, porque assim, ó, que às vezes você não consegue aquilo que você quer. Porque às vezes falta clareza. O que eu tô te trazendo aqui é o conhecimento de que o teu passado não define quem você é hoje, beleza? Então, você só tem esse presente momento. O que você quer viver a partir de agora para frente? Escreva com detalhes. A gente faz um processo dentro da mentoria, que é o quê? É pegar todas as áreas, realizar um estudo de como essas áreas estão agora, ou seja, qual a nota que você dá para a área profissional, qual a nota que você dá para a área financeira. Então, a partir desse estudo, realizamos o entendimento de como está a vida da pessoa. Está assim, nota X, nota X, nota X. Beleza, show. E agora, entendendo a sua verdadeira natureza, vamos criar o que você quer viver. Então, a partir de cada área, detalhamos tudo o que a pessoa quer viver. Então, profissional, o que você quer fazer sem a limitação? O que você gostaria de fazer? Se o teu problema não fosse dinheiro, o que você faria? Beleza, show. Como é que seria a tua saúde? Assim, assim, assado, show, beleza. Então, todas as áreas vamos detalhando e no final, criamos um plano de ação para que a pessoa chegue a esse resultado. Por quê? Em cada área precisa de um plano de ação para que isso aconteça e se torne uma verdade para você. Se torne a sua nova experiência. Por que você não está conseguindo ainda? Talvez pela falta de clareza sobre isso. Tô te dando chaves aqui. Comece a desenhar o seu futuro. Saiba onde você quer ir. Entendeu que você não tem limitação? Entendeu que a limitação está aqui? Então você pode criar algo novo agora. Esquece o teu passado. Teu passado não te define. Tá? Boa noite, Angelina.
Boa noite, Manu. O teu passado não te define, então vamos pegar o passado e deixar lá para trás. Deixar lá para trás. Não quero que você ressignifique o passado. Não. Quanto mais tu vai pro teu passado, mais você vai reviver o teu passado. Então, quanto mais você pensa nas coisas que você já viveu, no sofrimento que você teve, mais as redes neurais são ativadas aqui dentro do teu cérebro. E aí você passa a reviver sempre as mesmas emoções do passado. Mas isso é delineado por fases? Sim, são fases. O despertar da consciência são fases, tá? São fases que você passa. Então, por exemplo, o início do despertar da consciência, a pessoa está totalmente perdida. Talvez aconteceu alguma coisa, ela perdeu o emprego, ela rompeu um relacionamento, ela entrou numa doença que fez a pessoa parar, né? Ela parou tudo que estava fazendo, opa! Aí ela parou, começou a perceber a vida dela, o que está fazendo da própria vida, o que aconteceu na minha vida esse tempo todo? 30, 40, 50 anos eu estou vivendo isso aqui. Como assim? Então, alguma coisa acontece e faz a pessoa parar e entrar num processo de introspecção. Essa introspecção te faz observar a tua própria vida. E através dessa observação você ganhou um lapso de consciência, né? E aí, a partir desse lapso de consciência, você vai querendo mudar. E aí você vai buscando livro, você vai buscando conhecimento. Entendeu? Você vai buscando novas coisas. Então, as pessoas que estão na tua vida, elas começam a se afastar, isso de forma natural. Não é porque você brigou com alguém, é porque é natural. A tua frequência está se elevando, você está buscando algo novo. Então é natural que as pessoas se afastem para dar espaço ao novo. Aí tu tem um momento de solitude, você acha que tá ficando meio doido, meio maluco, mas isso tudo faz parte do processo. E aí você vai buscando conhecimento até encontrar um mapa. Tu pega conhecimento de uma religião, de outra religião, de outra religião, de outra religião, de livros, de estudos, de mentorias, de cursos e etc. E aí chega o ponto onde você monta o mapa da cocriação, o mapa do entendimento. E uma vez que você tem o entendimento, você começa a aplicar o conhecimento. O conhecimento aplicado te leva a uma nova experiência de vida. E é aí que você rompeu. Pronto. Agora você está vivendo o teu eu. Entende? Então é um processo. É você ter o mapa de criação. Como é que você faz? Como é que você aplica o conhecimento? Entendeu? Ó, obrigado pela clareza. Eu que agradeço. Estou numa fase avançada, que bom. Yuris. Boa noite, Yuris. Tá, gente? É um processo. É um processo, assim, muito incrível da nossa vida. Muito incrível. Que faz a gente perceber muitas coisas, tá? Tem algumas passagens, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que essa passagem diz? Sobre o eu sou. Eu sou é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, aquilo que você coloca em cima do eu sou pode te salvar ou pode te destruir. Então, se o teu problema hoje é pobreza, a tua salvação é o seu eu sou. Porque o que você está consciente de ser, o seu eu sou, cria a experiência que você vive. Mudando o conceito do eu, você muda a experiência. A sua salvação está dentro de você. Se a tua salvação, se o teu problema é doença, a tua salvação é a cura, correto? É a saúde. Então, o seu eu sou, aquilo que você está consciente de ser eu sou doente, está criando a doença. Mude o conceito do eu e você muda a experiência. Assim, ó, não vou dizer que é simples, porque não é simples, mas assim, se você compreender tudo que está escrito, o que eu estou aplicando aqui todo dia com vocês, isso pode mudar o jogo. Mudar realmente tudo. Solange, boa noite. Como sei que fase estou? Me conta um pouquinho sobre como está o teu processo, que eu tento identificar. É normal, quando estamos despertando, fazer umas besteiras, ficar meio perdido? Sim, Cris.
Sim, totalmente. Totalmente, totalmente. Eu até dormi na sua live. Eu até dormi na sua live, já hoje. Legal, Solange. Adriana, boa noite. Boa noite, Gláucia. Então, pessoal, muita gratidão por vocês estarem aqui. Isso aqui não é só sobre mim, não é só sobre você. É sobre a evolução como humanidade. Tá? Uma vez que você desperta o seu ser, você ganha um propósito. Você vai saber qual que é. Tá? Você vai saber qual que é. Você tem um chamado aí. Não é por acaso que você está aqui. Nada é por acaso. Presta atenção, nada é por acaso. Você está aqui por um motivo. Porque isso está tocando dentro da tua alma. A tua alma pede pelo despertar. Pede que você acorde. Pede que você tome a sua essência. Porque cansou de ver você sofrer. Cansou de você destruir o teu corpo, de você destruir o seu cérebro. Cansou de tudo isso. É para você viver uma vida com mais amor. Por você mesmo. Eu despertei a consciência do espiritual. Me libertei de religião. Creio no universo. Senti Kundalini. Legal. O que é Kundalini, né? O que é Kundalini? Vamos lá. Ó, existem centros de energia, tá? Aproveitar que a Paty tocou nesse assunto aqui, mas sinto que tem um mistério me chamando, sabe? Eu sei. Eu sei que existe um mistério chamando todos vocês. Esse é um mistério divino. Esse é um mistério divino. Você tem que se abrir ao mistério divino, tá? Então, o que você trouxe aí, Paty? Sobre a Kundalini, é que existem os centros de energia. Então, existe o centro raiz, existe o centro sacral, isso é no nosso corpo, tá? Então, vamos lá. O centro raiz, o centro sacral, o centro plexo solar, o centro do coração, o centro da garganta, o centro do terceiro olho, o centro da coroa e o centro do transpessoal, que é o campo. Quando você faz os processos de meditação, essa energia que você estava desperdiçando fora, ela vai sendo canalizada desde o centro de baixo, ela vai subindo cada centro e vai preenchendo os centros que estão desorganizados, até que ela chega aqui. Então, essa energia ela começa a subir e chega até o centro último. Quando você recebe insights, tudo aquilo que você do autoconhecimento mesmo. Tudo aquilo que você precisa acessar será acessado quando você compreender isso aqui, ó. A energia ela precisa subir, você tem que parar de gastar energia no externo. Tá? Ó, não descobri meu propósito, isso me gera um vazio. Sim, te entendo. O vazio será descoberto, o propósito será descoberto quando você preencher o vazio. O vazio é preenchido com a essência do teu ser. A centelha divina que existe dentro de você. Tá? Você vai colocar um hertz alto pra gente ouvir? Faz uma live sobre a Kundalini. Olha, então, eu não tenho conhecimento aprofundado na Kundalini, tá? Não estudei ainda sobre a Kundalini em si, mas eu sei que essa energia ela tem que subir aqui, ó. O que eu ensino é essa energia, mas assim, eu nunca peguei o Kundalini e fui a fundo estudar sobre isso. Então, eu não posso trazer uma live específica sobre a Kundalini, porque eu não estudei sobre isso. Talvez eu tenha estudado, Stella, sobre a energia, não sobre o nome Kundalini, mas a energia que sobe daqui para cá pode ser chamada da Kundalini. Tá, eu tô ensinando aqui sobre Kundalini, mas quando você traz um negócio assim, ó, faz uma live sobre a Kundalini, eu tenho que ser sincero, eu nunca estudei a Kundalini em si, eu estudo a energia, tá?
Gratidão, Oziel, pelo ensinamento. Eu que agradeço. Ó, eu sinto que está ao meu redor, mas não consigo identificar o que é. Mais que a Kundalini já senti desperta. Legal. Eu que te agradeço, eu que te agradeço. Então, assim, ó, qual que é o ponto de ruptura? É entender que você é pura energia, você é um ser espiritual, ou seja, você não é o corpo, tá? Entender que você é energia vai fazer você entender que você tem 8 centros de energia. Esses são centros maiores, tá? Todo o nosso corpo, ele tem centros de energia. Em todo lugar tem centros de energia. Só que esses que eu estou falando são os centros que são os maiores, que tem mais impacto na nossa vida, tá? Então, uma vez que você entende que você é energia e que você tem esses centros de energia no teu corpo, o seu trabalho é preencher esses centros. A maioria das pessoas está presa nos 3 centros de baixo, que são os centros de sobrevivência, tá? Que é do poder pessoal e da vontade. Então a pessoa não tem vontade, não tem poder pessoal, significa que ela está presa ali dentro, ela não preencheu esse campo ainda, esse centro, porque a energia tá presa ali dentro. Relacionamento e absorção. Relacionamentos. Você não consegue ter relacionamento, você está preso dentro desse centro de energia. O primeiro centro é o centro do sexual. Se você tem um vício sexual, se você tem compulsão sexual, se você tem um trauma sexual, você está presa dentro desse campo, você está preso dentro desse campo de energia, o centro de energia sexual. Então, você corrigindo a sua energia, essa energia ela vai se alavancando até chegar no último centro, tá? Qual que é o ponto aí? Isabela, a atividade física e a meditação consciente ajudam a alinhar as energias? Sim, ajudam a alinhar as energias. A meditação principalmente. Qual que é o objetivo da meditação? É fazer você parar de gastar energia com o externo e preencher a energia novamente para o seu corpo. Trazer a energia do campo para você. Essa energia ela vai subindo nos centros até alinhar você. E quando você está alinhado, você começa a se comportar diferente. Por quê? Cada campo tem uma responsabilidade, né? Então assim, ó, centro raiz, aproveitando aí, Luiz, ó, quais são os campos? Os campos não, os centros, né? Os centros são o centro raiz, que é o sexual, o centro sacral, que é dos relacionamentos, o centro do plexo solar, que é do poder pessoal e da vontade, tá? O centro do coração, que é do amor e da cura, o centro da garganta, que é da expressão, ou seja, da comunicação. Se você tem trava em comunicação, vergonha, timidez, esse centro aqui está desalinhado. Centro do terceiro olho é o centro da percepção e da alquimia. O centro da coroa é do divino e da harmonia, da conexão divina. O centro transpessoal, que fica em cima, cerca de 40 centímetros acima da tua cabeça, esse centro é o do campo, tá? Então assim, ó, você tem que aprender sobre isso. Você tem que aprender sobre tudo isso que eu tô passando aqui diariamente. Eu tô passando um monte de coisa aqui para vocês. Só que são partes de um mapa. Você precisa aprender a aplicar isso, tá? Urgentemente, porque depois que você começar a aplicar o conhecimento, você vai ver que você vai construir muito mais potencial em volta de você. Ó, quando você fica no primeiro chakra, primeiro centro... Ô, pessoal, rapidinho, eu vou no banheiro e já volto aqui, tá? Tô muito apurado. Já volto aqui com vocês.
Vamos lá, gente. Voltando aqui. Tava muito apurado. Então, essa energia que sinto ao meu redor, tenho que canalizar e fazer ela expandir. Isso aí, Paty. Muito bom. Boa noite, Rainha de Si. Boa noite, Júlio. Depois que alinhar esses centros, a consciência clareia e começa a ficar mais fluido a cocriação. Isso aí. Justamente esse processo, tá? Então, assim, ó. Você consegue fazer isso, que assim, essa energia ela vai subindo os centros, né? Existe um processo que acontece dentro do nosso cérebro também. Você vai baixando as ondas cerebrais até que ela entre em estado delta, em estado teta, e a partir disso, você vai alinhando, você vai tirando o teu foco do externo e colocando no interno. Vamos lá. Fui à casa de banho e não ouvi você falar sobre os centros. Depois eu trago de novo. Tem épocas da minha vida que me sinto muito conectado, como se estivesse próximo de uma verdade, mas logo passa. Então é que, pessoal, todos nós estamos passando por um processo muito semelhante, tá? É o de descobrir quem somos. Tá bom? Descobrir a nossa verdadeira natureza. Vocês são seres divinos, nós somos seres divinos. Nós temos uma centelha divina da qual a gente desconhecia. E o chamado agora é para essa conexão, para que a gente possa se conectar a essa centelha divina, tá? Isso transforma tudo. Tudo, tudo, tudo. É por isso que assim, ó, conhecereis a verdade te libertará. Quem me acompanha desde o início lá, ó, consegue ver através do tempo o quanto eu fui me desenvolvendo dentro desse processo. Mais entendimento foi vindo, mais compreensão, porque quanto mais eu vou me conectando a esse campo, mais eu me conecto e as coisas vão fluindo. Entendeu? E com o tempo vai ser mais assim. A gente só evolui. Se desconectar para se conectar. Pum, chave, hein? Resolve todos os problemas da sua memória? Resolve. Luciana, resolve tudo. Tudo isso pode ser resolvido se você curar o problema central. Luciana, os traumas estão no seu eu condicionado. Estão no personagem e não naquilo que você é. Tá? Então, se alinhou ao que você é, não existe mais isso dentro de você. Acaba o sofrimento, sabe? O sofrimento, vazio, ansiedade, etc. São infinitos problemas hoje que, cara, é horrível. Horrível viver uma vida assim. Então, assim, ó, o que eu vejo hoje? O que eu vejo hoje? Ó, até que enfim achei algo maravilhoso nessa rede. Legal. O que a gente pode perceber hoje, tá? É que muitas pessoas querem pular as etapas. Então a pessoa já quer ir para a manifestação, né? Eu quero manifestar, mas você ainda não conhece o seu eu. Você não sabe quem é ainda. E a manifestação consciente de você escolher aquilo e aquilo vir para você, ela vem do conhecimento do eu primeiro. Você está esquecendo do propósito primário, buscar primeiro o reino e essas coisas serão acrescentadas. Não adianta você querer manifestar alguma coisa sendo que você não se conhece. Você tem que se conhecer de verdade, tem que saber quem você é. Porque a manifestação, ela vem do ser que você é. E não daquilo que você se identificou com o passado. Não adianta, o processo é o que nos prepara, exatamente. É você se colocar no movimento, né? Para aquele lugar. Então, ó, é tão simples que parece que tá errado. Mas é só desconectar, esvaziar, limpar a casa. Olha só. É isso.
É isso mesmo. Só que por que não fazem isso? Porque não sabem o porquê estão fazendo, não sabem o que acontece, quais são os desafios que vão passar durante o processo de reformular a casa, de reformar. Então você tem que transformar a casa, tá? Transformar a casa. Você tem que limpar a casa. Limpar a casa das energias, das emoções do teu passado. Porque, olha só, o que acontece, tá? Por que eu ensino isso aqui? Porque o caminho para a gente se libertar das emoções e das energias do passado está em olhar para dentro. Para que você possa olhar para dentro, você precisa entender que existem alguns processos que você vai passar ali dentro. Alguns movimentos que vão acontecer em você. A energia, você vai começar a aprender a controlar essa energia, fazer ela subir. Então, se o teu passado, as tuas emoções, elas controlam a tua vida hoje, você precisa cortar essas energias e essas emoções com o teu passado. E você só consegue fazer isso chegando ao teu verdadeiro eu. Quando você chegou ao teu verdadeiro eu, você automaticamente retira essas informações do teu passado. Você, a partir de agora, está aqui e agora, no presente momento, não existe mais a limitação do passado, e a partir do aqui e agora, você pode se movimentar para frente, entendeu? Tudo está no aqui e no agora, pessoal. A mentoria resolve tudo isso. A gente trabalha o problema central, Luciana. Então, corrigindo esse problema, olha, eu já tenho casos de pessoas que se libertaram de síndrome do pânico, depressão, ansiedade, manifestaram dinheiro, manifestaram um novo trabalho, encontraram um propósito, estão fazendo aquilo que amam, preencheram o vazio. O que eu quero ensinar para vocês, eu faço isso aqui gratuitamente, é ensinar você a preencher esse vazio. O que eu estou falando é o que Jesus ensinava. Jesus é o meu grande mestre. Se ele falou, olha, busque o reino em primeiro lugar, e eu entendi que o reino é o estado do ser, é a consciência, eu tenho que chegar nesse lugar. Eu achava que eu conseguiria isso em outra vida. Eu achava que o céu era um lugar que eu ia, porque eu aprendi isso na religião, tá? Mas não é. O céu é o estado de consciência do ser, é a sua essência. E uma vez que você preenche esse espaço, os problemas que você considera ter, eles vão se arrumando, tá? Por exemplo, vamos lá. Se você é uma pessoa que considera ter problemas financeiros, você não tem propósito e tem problemas financeiros. Você está num trabalho que não gosta, você faz aquilo que você faz por obrigação, você queria fazer algo diferente, mas você não sabe o que. Você se sente incapaz, que não consegue criar algo novo. Beleza. Vamos lá. Supondo que você consiga acessar esse lugar que eu estou te falando, o seu estado de ser. A partir dali, você vai ser preenchido com criatividade, inteligência, sabedoria, você vai receber conhecimentos que já são seus, que já existem aí dentro, e essa criatividade vai te fazer criar. Criar a partir do teu propósito, porque você encontra o teu propósito. Então, agora, você se conectou, então, você solucionou o problema raiz, você se conectou, você preencheu o vazio. A partir daí, você tem um propósito de vida, esse propósito de vida vai te fazer criar, essa criação vai fazer você vincular a tua criação ao teu trabalho, você muda o teu profissional, essa mudança no teu profissional te encaminha para ganhar mais dinheiro. Então você não tem mais o problema financeiro. Acabou o problema financeiro, beleza, show. A partir do problema financeiro resolvido, você resolve a preocupação, a ansiedade, você resolve relacionamentos, também são resolvidos, né? Que a gente sabe que existem muitas brigas em relacionamentos por conta de dinheiro. Então, resolveu o primeiro problema, os outros são como se fosse uma escadinha, um dominó. Você resolve um, esses problemas eles vão sendo resolvidos. Por quê? É a raiz do problema. A raiz dos problemas é a identificação com a voz na sua cabeça. Pronto.
Então, tudo isso pode ser curado? Sim, pode ser curado. Buda ensinava justamente isso. Vocês sabiam? Que todas as pessoas que iam visitar o Buda, pediam uma cura, pediam um conselho, Buda sempre falava a mesma coisa, a conexão. Então vinha um cara lá sem dinheiro, doente, vinha o cara que tinha terminado o relacionamento, sei lá o que acontecia. Mas inúmeras pessoas iam pedir ajuda e ele sempre receitava o mesmo remédio, a centelha divina. Vocês sabiam disso? Então, é isso. Se você quer arrumar a tua vida realmente e transformar ela, você tem que mudar o conceito do eu. Você tem que começar a cavar, encontrar o teu eu verdadeiro e quando você encontrar ele, isso vai emergir o fazer. A tua vida vai se tornar uma vida com mais propósito, com mais harmonia, com mais conexão divina. Isso vai te proporcionar a manifestação. Então, a manifestação é depois. Você que tá aí, ó. Ah, agora que eu cheguei aqui, eu quero ler a lei da atração, eu vou manifestar. Você não sabe quem é, meu amigo. É por isso que você não vai conseguir. Porque a voz na sua cabeça vai te limitar, vai te dizer que não é possível e você vai acreditar. É por isso que você não conseguiu nada até agora. É por isso que você vai até certo ponto e cai. Porque você se identificou com essa voz e essa voz ela te causa sofrimento. Tá? Deixar a centelha divina no volante e o ego no carona. Júlio, quanto é? Depende, Júlio. Eu tenho 2 tipos de mentoria, a individual e a gravada. A gravada, ela tá em Black Friday, tá? Tá R$197. E a mentoria individual é R$1.500. Faxina é chato mesmo, a gente se pega com lixo, mas é normal, né? É tipo assim, ó, você vai arrumar a casa, você vai construir uma nova casa, pô, você tem que bagunçar tudo. É sujeira no chão, é um monte de entulho. E sim, faz parte do processo mexer com esses entulhos e tirar ele, depois você reforma a casa vai estar limpinha, vai estar incrível. Uma nova casa. Você limpa o templo. O templo do divino é o seu interior. E uma vez que você limpa, você deixa espaço para essa essência se manifestar, acontece, deixa fluir a sua vida. Ei, harmonia, plenitude. Por exemplo, 5 anos se relacionando separadamente com uma pessoa. E é complicado ele gostar de dor. Como assim? Não entendi, Cris. Ó, meu caso, show. Jesus mostrava isso o tempo todo e ninguém aprendeu, a ficha não caiu. Sim, tu vê? Já são anos e anos. Entendeu? Já são anos e anos que esse ensinamento tá aí. Mas é porque as pessoas atrelam Jesus a uma religião. Entendeu? Jesus não veio criar nenhuma religião. Jesus é um grande sábio, um grande mestre. É o mestre dos mestres, entendeu? A sabedoria divina. E isso é sobre espiritualidade. Ele não veio criar cristianismo, não veio criar o evangelho, nada disso. Ele veio passar a mensagem. Cristo está dentro. Se conectem aí. Cada um de vocês é meus irmãos. Vocês são seres divinos. Ó, sempre que se aproximamos, ele cria a situação do passado para doer e estragar. Cara, é um trauma, né? Então a pessoa tem um vínculo com o passado, ela cria isso repetidas vezes. Até que ele resolva romper, identificar isso. Por exemplo, Cris, você identificou, mas a pessoa, ela não identificou isso ainda. Entende? Então, somente quando ele identificar esse padrão, ele vai ser capaz de algum dia transformar isso. Sem que a pessoa tome consciência do padrão repetitivo, que aqui, ó, ele cria a situação do passado para doer e estragar sempre. Entende?
Você tem consciência, ele não. Ó, ouvi que você tem que pensar rico para ser rico, saudável para ser saudável, mas tem que esvaziar antes. Isso. Tem que se libertar da voz. Por quê? Quando você vai pensar assim, ó, eu sou rico, eu sou milionário. Aí tu pensa dessa forma, a voz na sua cabeça, ei, dá uma olhada para a conta bancária. Olha as dívidas chegando aí, você não é rico nada. Então a voz ela vem para te sabotar. Você tem que ir para um espaço maior de consciência. Não é sobre a palavra que você fala, é sobre o sentimento que você tem de estar preenchido. A riqueza verdadeira não é o dinheiro. A riqueza verdadeira é o preenchimento da frequência energética do Divino Criador. Essa é a verdadeira riqueza. Com isso, o dinheiro vem. Porque é uma atração. Você atrai dinheiro. Você não busca mais. Entendeu? Porque a tua frequência se elevou. Antigamente era escassez. Você pensava em termos de falta sempre. Agora você pensa em termos de abundância. Você se vinculou a essa frequência, ela começa a aparecer para você. Oportunidades, ideias de projetos, coisas que você pode fazer, ideias que para você colocar em prática, para você receber cada vez mais. Isso é incrível. Isso é incrível. Ó, vamos lá. Moço, tá fazendo todo sentido. Gratidão. Meu Deus. Que incrível, que incrível. Cara, vocês não têm noção do quanto eu amo quando vocês mandam uma mensagem assim, ó, que virou a chave, entendeu? Esse é o sentido do trabalho. É virar as chavezinhas. Nunca o mestre mandou procurar o templo de cimento, exatamente. Tá foda sair desse looping, Léo. Fala, Léo. Vamos romper esse looping, meu irmão. Vamos romper esse looping. Você precisa entender o looping primeiro. Ó, você só consegue solucionar um problema, Léo, a partir de um nível de consciência maior. Ou seja, Einstein já dizia isso aqui, ó. Você não consegue solucionar um problema com o mesmo nível de consciência de quem o criou. Ou seja, você tem que ir para o nível de consciência maior. Você tem que entender qual que é esse problema, Léo. Você tá aqui desde o começo da live ou apareceu agora? Eu tô falando desde o início que tem um problema raiz aí dentro que você precisa corrigir. É a identificação com o conceito errado de eu. Tá? Esse conceito errado de eu, ele cria as experiências que tu tá vivendo, beleza? E uma vez que você corrige isso, os outros problemas eles vão se corrigindo, tá? Porque assim, Léo, ó, você pode ter percebido, tipo assim, você tá falando pra mim, ó, tá foda sair do looping. Sim. Quantas vezes você já disse que ia sair do looping e você não conseguiu? E quanto mais você fala, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou sair desse lugar, amanhã eu vou conseguir. E aí chega no outro dia você não consegue. Já percebeu isso? Então, isso cria uma sensação de que você não tem controle sobre você. Você perde a credibilidade na tua palavra. E uma vez que você perde a credibilidade com você mesmo, você perde a credibilidade com os outros também. As pessoas vão passar a não acreditar em você. Porque aquilo que você diz fazer, você não consegue fazer. Então, antes de dizer assim, ó, eu vou fazer isso aqui, pare para estudar o que está acontecendo primeiro. Aí você vai entender o jogo, entender como funciona, o que você precisa fazer, pegar as partes do mapa, aí tu monta o mapa e a partir do mapa, agora sim, agora eu sei o processo. Agora eu sei cada passo que eu tenho que dar. E aí tu sai do looping. Tá bom, Léo? Eu espero que isso entre dentro do teu coração, velho, porque eu sofri muito com isso. Tá? Sofri muito com isso porque eu falava pra mim mesmo que eu ia fazer coisas. Que eu ia romper, que eu ia fazer e eu não conseguia, cara. E quanto mais eu falava pra mim mesmo que eu ia fazer e eu não fazia, mais eu ia perdendo credibilidade. Isso tava me doendo demais dentro de mim. Demais mesmo. Isso é muito sofrido.
Fala, Daniel. Parece mesmo, parece mágica. Meus parabéns, estou no processo de despertar também. Sua live pra mim é a melhor hora do dia. Gratidão mesmo, vovô. Qual que é seu nome? Ô, pessoal, por que vocês não colocam o nome de vocês aqui, hein? O nome, a foto, cara. Vocês são lindos, vocês são incríveis. Vocês são divinos. Coloque a foto, coloque o nome de vocês. Entendeu? Vocês são divinos independente da situação que você esteja. Sabe? Existe sempre uma saída. Tá bom? Não coloque o teu valor nas coisas que você tem hoje, cara. Jamais. Jamais faça isso. Leli. Fati, beleza? Fati, Walter. Beleza, Walter? Ó, eu vou tentar lembrar o nome aqui de vocês nas próximas lives. Fati e Walter. Deus te abençoe, irmão. Tamo junto. Sorria comigo, Shrek. Moço, mas tem todo um plano espiritual por trás também, né? Forças contrárias, time divino, mentores, etc. O que eu aprendi sobre isso? É que assim, ó, você é um ser multidimensional, ou seja, vidas passadas, elas estão coexistindo agora ao mesmo tempo. Então, os mentores espirituais são uma versão de você mesma mais elevada. Essa versão mais elevada, ela vai te guiando, ela vai te puxando, tá? E do contrário também, os obsessores são uma versão antiga sua que está te puxando para baixo também. Tá? Então, é focar na luz sempre, focar no progresso, focar no divino. Pedir para o seu eu superior te guiar, que é o seu eu, é você mesmo. Ou seja, você nunca será abandonado, você nunca será abandonada durante o processo. Desde que você esteja buscando, desde que você esteja estudando, se aprimorando, praticando, a divina presença ela vai sempre te puxar. Pode chegar lá no fundo do buraco, mas ela vai lá te tirar. Não existe, velho. É você mesmo te guiando. É você mesmo que te puxa. É você que tá lá em cima. Você aqui, ó, no nível de consciência maior, você vai se puxando. É por isso que não desiste de você. É por isso que Deus é um amor supremo. Eu me arrepio de falar disso. Me arrepio. Isso é incrível. Depois que eu entendi isso, eu sabia que eu nunca seria desamparado. Eu achava que o mentor espiritual era um ser diferente de mim. Depois que eu entendi que o meu mentor espiritual sou eu, de consciência mais elevada, aí eu percebi que, eu jamais vou me abandonar. Esse meu eu, que sente um amor muito profundo por mim, nunca me abandona, independente da situação. Isso é incrível, né? É incrível demais. Então você sabe que você tá seguro. Tá seguro o tempo todo, tá? Esse é o amor divino. Há tempos atrás, quando eu iniciei esse processo, eu falei para vocês que eu passei por uma crise de depressão, né? Depressão e eu estava endividado em mais de 100 mil. Beleza. Eu passei por essa crise e eu comecei a adentrar muito profundamente o processo do autoconhecimento. Chegou um dia onde eu tive uma visão. Eu era um menino, um cara de 25 anos, que nunca tinha pegado um livro para ler, por mais que houvesse instrução, leia, Uziel. Eu tinha a instrução de... Eu era coordenador de operações em uma empresa, eu liderava um grupo de 60 e poucas pessoas. Ali dentro foi o primeiro livro que eu acessei. Mas lá eu não gostava de ler. Eu achava, não, eu já tô aqui em cima já. Isso aqui não é necessário para mim. O ego falando alto, né? Beleza. Passou-se o tempo, eu saí dessa empresa. E um dia, depois desse processo que eu vivi, eu tive um acesso. E esse acesso me mostrava um eu muito grande, sabe? Um eu muito sábio, muito inteligente. Um eu que estava cheio de prosperidade, uma energia surreal.
E esse eu, ele estava me mostrando o meu futuro. E eu olhava para aquele eu do presente momento, e eu olhava para aquele eu e eu ficava, tá, cara, como assim eu? Eu vivendo isso aqui? Eu que nunca peguei um livro para ler? Eu que nunca peguei a Bíblia? Eu que sou um pecador? E, cara, mas era o divino criador me mostrando algo na frente que eu iria viver. Hoje eu considero que eu tô a cada dia galgando para esse lugar. Hoje eu entendi que esse é o processo, cara. Bah! É incrível, é incrível. Você sente as energias. Isso te cura, porque você sente o amor. O amor cura tudo. O amor é o que cura tudo, pessoal. Que idade você tem? Fico feliz de ver um rapaz com sabedoria e tem gente despertando. Que bom, né? Olha, tem 50 pessoas aqui, eu agradeço a presença de cada uma de vocês. E sim, é um processo esse despertar, né? É um processo sobre nós, sobre os outros. Olha, eu vivi uma depressão a vida toda porque sentia o espiritual à minha volta e me sentia diferente. Eu sinto isso também em mim, que bom. Osiel, você é importante para a nossa evolução. Vou sempre ser grata pela sua mentoria. Que bom, Tereza. Eu te agradeço demais. Sabe, Tereza, você foi uma das primeiras alunas que eu tive. Tá? Você, de alguma forma, me fez perceber que existia algo dentro de mim, tá bom, Tereza? E eu vou te agradecer por essa confiança que você teve no meu trabalho, tá? De verdade mesmo. De verdade mesmo. Muita gratidão. Hoje você não tem seu colar. Não, hoje eu não tô usando. Tá aqui na minha frente. Incrível, incrível. Então assim, ó, antes de você querer manifestar alguma coisa, você tem que entender sobre quem você é. E você vai ser preenchido de um amor que é inexplicável. E essa energia do amor vai te elevar em níveis de consciência, de sabedoria. Porque o que eu tenho hoje não é meu. Entendeu? Não é meu. Vem da essência do meu ser, que é a mesma essência que está dentro de você. Então, às vezes, as pessoas falam, nossa, que sabedoria. Não, meu amigo. Essa sabedoria, ela é do divino, não é minha. Entendeu? E essa sabedoria, ela tá dentro de você também, o conhecimento também tá dentro. Tudo vocês podem acessar, tá? Já leu o Kybalion, já li e aplico. Rian, eu aplico as leis. Eu tenho 2 grupos de leis, né? Eu tenho as 7 leis espirituais do sucesso, que é onde eu aplico, cara, intensamente essas leis. E as 7 leis universais, que são as 7 leis do Kybalion. Depois fala mais sobre o multiverso simultâneo que vivemos. Porque eu sinto muito forte isso. Então, tudo que a gente vive aqui, dentro dessa realidade, vocês têm que entender que isso aqui é tipo um holograma. Entendeu? É como se fosse um holograma. Então, existem infinitas frequências vibracionais e tudo acontece no exato momento aqui e agora. Ou seja, no espaço onde você está agora, seja o teu quarto, seja o teu trabalho, seja a sala da tua casa, aqui você está numa frequência específica. Você só consegue ver essa frequência. Ou seja, existem infinitas frequências acontecendo no mesmo lugar. Infinitas vidas. Sabe nos planetas aí que a gente tem aí, Saturno, Júpiter, Marte, sabe esses planetas? Então, por que você não consegue ver vidas nesse planeta? Porque está em outra frequência. Então existem vidas em todos os lugares. Tudo. Aqui dentro você está numa faixa de frequência que você só consegue ver essa frequência. Mas existem infinitas frequências acontecendo aqui e agora o tempo todo. Dentro do mesmo espaço que você está, existe outras vidas aí. Existe outra situação ocorrendo aí. Simultaneamente. Você de 2050 já está vivendo. Você de 2100, numa outra experiência, já está vivendo aqui agora.
Você de 1800 já está vivendo aqui e agora. Então, quando você começa a se conectar ao campo, você vai pegando e preenchendo o seu eu total. Você vai sendo o total. Você vai pegando informações de outras experiências e trazendo para você. Quando você recebe insights de um mentor, você está recebendo um insight do seu eu que já está mais evoluído. No mesmo agora. Eu sei que é meio complexo de entender, mas é como é. Entendeu? Então a vida que tu quer viver, ela já existe em um nível de frequência. Basta que você sintonize isso dentro de você. Vocês estão vendo a TV aqui? Então, se eu pegar um controle de TV, eu tenho os botões aqui, né? Se eu apertar o botão para mudar o canal, eu vou mudar a frequência da TV. A frequência nova vai sintonizar no novo canal. Mas tudo está acontecendo simultaneamente. É a mesma coisa com uma TV. Ou seja, você entra para dentro e sintoniza aquilo que você quer acessar. Tudo já está aqui agora. Olha, tem uma passagem massa, agora que você falou aí, Paty. É loucura, né? É loucura. Tem uma passagem massa, ó, vovô colocou a foto. Gratidão aí, vovô, tamo junto. É isso aí, cara. É isso aí. Vocês são divinos, vocês são divinos. Gratidão mesmo, hein, vovô? É nóis. Vamos lá, tem uma passagem, eu vou procurar a passagem, que fala assim, ó. Essa passagem aqui tá em Coríntios. Coríntios 2,14. Ó, ressaltando aqui, não é sobre religião, tá? Tira a religião. Então vamos lá. A passagem fala assim, ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Essa passagem já tá aí a resposta, né, pra loucura, né? Eu sei, gente, parece loucura tudo isso, mas são as coisas divinas, e a gente, se você não tentar compreender elas espiritualmente, discernir, você não vai chegar ao entendimento disso. Você tem que deixar o ego de lado, deixar o eu condicionado, a mente condicionada pelo teu passado e prestar atenção. Quando você presta atenção e começa a discernir isso que eu tô te falando espiritualmente, com a sua alma, com o seu eu espiritual, você vai compreender isso que eu tô te falando. Por que que Jesus falava, olha, eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Por quê? Porque a mente, pessoal, a voz na sua cabeça não deixa você escutar. Ao invés de você prestar atenção, estar presente, respirando. Deixa eu ouvir o Oziel aqui. E silenciar, ficar quieto. Você tá pensando em outra coisa, tá fazendo outra coisa e tá lavando a louça e fazendo e escutando ao mesmo tempo. Ou seja, as coisas passam. E a compreensão, ela vem quando você está atento, está no presente momento. É um presente para a alma. Legal, né, gente? Pô, isso aqui... Eu dou graças ao Divino Criador por ter aprendido tudo isso. E estar aplicando. Tá? É muito bom saber sobre essas coisas. E... porque assim, ó... Eu sei que existem muitas pessoas aí falando sobre cocriação, vocês podem perceber. Só que eles não estão te falando o processo como um todo. Não é simplesmente você manifestar. Porque você não vai conseguir manifestar nada que você quer estando com a bagunça da sua mente. Tem que entender realmente o processo. Tem que se dedicar realmente a se conhecer. Entendeu? É essa que é a chave, é essa que é a mudança. De todas as coisas, essa é a mudança, tá? Faz 6 anos que eu tô dentro desse processo. 6 anos. Eu acho que agora, os últimos dias aí, completou 6 anos que eu entrei dentro da minha jornada. E desde então, desde que eu iniciei, sim, eu passei dificuldade, tá? Passei dificuldade, chorei muito. Entrei em depressão, perdi dinheiro, perdi casa, perdi carro, perdi trabalho, perdi tudo. Tá?
Mas uma coisa que eu não perdi foi a conexão, a busca pela verdade. Entendeu? E o que eu proporciono hoje, por que eu vendo mentoria? Ah, mas tu vende mentoria? Sim, eu vendo mentoria. Sabe por que eu vendo mentoria? Porque eu posso pegar você de um ponto e te fazer acelerar o processo sem que você passe por todas essas dificuldades. Porque eu tenho um mapa, eu sei como funciona, entendeu? É por isso que eu tenho mentoria, é por isso que eu desenhei um projeto. É por isso que eu estou entregando, eu estou servindo hoje isso. Travou? A Clicier. Depois de um luto, despertei, sim. Normalmente acontece após alguma coisa, né? Acontece quando a gente quebra financeiramente, a gente perde uma pessoa, a gente perde um relacionamento. Isso faz com que a gente volte para dentro e se auto-perceba, faça uma análise sobre a nossa vida. Aonde a gente está indo? O que a gente gostaria de fazer? Porque se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Se vocês notarem as pessoas, elas não sabem o que fazem, por que estão fazendo. Às vezes eu pergunto, tá, e aí, por que vocês fazem o que vocês fazem? Por que você vai trabalhar? Por que você levanta todo dia? Ah, porque a maioria faz isso. Ah, porque todas as pessoas fazem isso. Porque eu tenho que fazer isso, porque as pessoas fazem. Não, meu. Não. Você não precisa fazer o que a maioria faz. Se realmente você se dedicar a se conhecer, você vai ter a chave do universo e o segredo dos deuses. Por que você acha que você tem que levantar e ir trabalhar num lugar onde você não gosta? Não. A tua essência vai te guiar para você criar algo. Isso é verídico? Isso é verdadeiro? A criatividade vem do seu eu essencial, vem daquilo que você é. Começou a se conectar, a criatividade vai fluir através de você para você criar aquilo que você tem que criar para que você possa receber dinheiro em troca. Isso aqui que eu criei veio da criatividade, veio da capacidade de conexão que eu tive. Entendeu? O entendimento que eu tenho vem da consciência que eu sou. Ó, sim. Não é sobre manifestar coisas, é sobre expandir a alma, se conectar com o todo, exatamente. E as pessoas que não têm autoconhecimento e manifestam? Será que... Olha só. Então, por que tem pessoas que não têm autoconhecimento e manifestam? Porque a manifestação, vamos lá, manifestação é todas as coisas que a gente vive, certo? Tudo aquilo que a gente vive. Em um certo grau de manifestação, a pessoa está manifestando isso de forma inconsciente. Ela pode manifestar riqueza, ela pode manifestar um carro de forma inconsciente, ela não sabe. Mas ela está sempre buscando uma coisa externa. Não significa que ela esteja conectada. Geninha, boa noite, Geninha. Bom, gente, tá muito calor aqui. Olha, eu acho que já dá pra gente finalizar aí. Já é 10 horas da noite. Ó, me vi sem o meu criador, meu pai, e fui entender quem eu era. Tive que me conhecer, não sabia quem eu era. Exatamente. A maioria de nós não sabe quem é, gente, tá? Se conectar a isso vai fazer que você sempre foi, sempre será. Você é um ser eterno. Você não precisa ter medo aqui. Você não precisa se sentir inseguro, insegura. Você tem que tirar essa timidez, a vergonha, tirar a escassez da tua vida, porque isso não faz parte do teu ser original, né? Então, gente, eu agradeço demais aí pela presença de cada um de vocês, foi incrível mesmo. Rainha de Si, Fati, obrigado. Pati, obrigado. Keila, obrigado. Nilzinha, Carlos, Solange, Vovô, tamo junto. Cris, obrigado. Jajá, obrigado. Pri Almeida, obrigado. Zilma, Júlio, Luquiza, Clisie, obrigado. Isabela, Maria, Gabi, Ângela, Flávio, Rita, Rafael, Reginaldo,
Dilma, Max, tamo junto. Elza. Cara, tem bastante gente aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? Foi incrível essa interação. Ó, aqui já é 1h, vou dormir até amanhã. Onde é que você mora aí, Carlos? Shirley. Pessoal, para quem não sabe aí, ó, as lives que eu tô fazendo aqui, elas estão sendo colocadas lá na outra plataforma, a plataforma vermelha, tá? Porque lá elas conseguem ser colocadas de forma inteira. Então, quem perdeu alguma live aqui, quiser assistir outra alguma vez, vai estar lá na outra ferramenta, tá? A outra ferramenta tá ali no link da bio, assim como as inscrições para mentoria, quem quiser fazer parte desse movimento de transformação, de elevação da consciência, tá? É só se inscrever ali e só pra cima. Tamo junto, gente. Muito obrigado pela participação aí. Portugal, legal, legal, Portugal. Vou conhecer aí, hein? Ó, Catiene. Olha eu aqui de novo. Comprei a mentoria, é extraordinário. Gratidão, Catiene. Que bom, né? Faz quantos dias, Catiene, que você entrou? Foi Foi sexta-feira, né? Que bom mesmo, hein, Catiene? Agora é só pra cima. Só reformular o eu e voar. Voar, tá? Foi sexta, né? Que bom, que bom. Então, gratidão a todos vocês. E qualquer dúvida aí, estou à disposição. Um abraço.